Paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, em nome de Jesus. E se não tiver, vai ficar, porque Deus, Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra. E na palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. E hoje eu dou início aqui no Café com Jesus, com uma palavrinha em meu coração. Mas o Espírito Santo de Deus é quem vai conduzir esse Café com Jesus do início ao fim. Então eu não sei, eu não tenho nem ideia de como vai terminar, mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Tem mais ou menos uma hora que Ele vem ministrando essa palavra em meu coração. Eu ia hoje trazer uma outra palavra aqui para vocês. Mas de uma hora para cá, antes de dar início aqui no vídeo, o Senhor, Ele ministrou essa palavra que eu vou agora deixar aqui para sua meditação. E Ele deixou ela aqui em meu coração, que fica lá em Jó. Então fica no livro de Jó, no capítulo, de número 42, lá no versículo de número 2. Só que eu vou começar a ler do 1, tá, gente? Então eu vou ler aqui o 1, o 2, talvez o 3. Vamos lendo aqui. Vou deixar aqui na tela para vocês, tá? A Confissão de Jó é o título, o subtítulo do capítulo 42. Então ele começa dizendo assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, impedidos. Lá no versículo de número 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele fazendo uma pergunta, né? E aí logo em seguida, na verdade, falei do que eu não entendia, coisas tão maravilhosas para mim, coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, pois, haveis dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Olha o que Jó diz para Deus, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E nós sabemos, conhecemos, a maioria das pessoas conhece, a adversidade de Jó. Como foi difícil para Jó passar por tantas intempéries, por tantas coisas na vida, porque ao mesmo tempo que ele tinha tudo, do nada ele já não tinha mais nada. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu tudo, até a sua saúde, por um determinado tempo. E nós vimos que ali, no decorrer do livro todo de Jó, houve várias situações, várias, mas Jó não reclamou. Jó se prostrou e adorou o Senhor em todo o tempo. E ali o inimigo enviou por várias vezes, várias situações, pessoas, amigos, até a sua própria esposa, para dizer para Jó por que Jó não amaldiçoava a Deus e morria, porque era melhor morrer do que viver naquela situação a qual ele se encontrava. Depois de ter perdido tudo, ainda perdeu a sua saúde. E Jó volta para a esposa e diz: fala como uma louca, né? Você aceitou todo o bem de Deus com prazer, tudo que Ele deu para nós, você aceitou com prazer, e agora o mal que nos sobreveio, não queres tu aceitar? Nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá, para a glória, para a nossa casa, para Deus, porque Jó deu como um exemplo, né, para a mulher dele, que quando a gente vem ao mundo, nós nascemos nu e sem nada. E é assim que nós vamos voltar para Deus, o dia que o Senhor vir e nos recolher. Mas a diferença está em como passamos a passagem aqui na terra.
E nós sabemos que a nossa vida aqui é tão curtinha, é tão passageira. Só que a gente só tem noção disso, gente, quando nós vamos ficando mais velhos, como quando nos tornamos pais, quando passamos por adversidades, por perdas, quando a gente vai perdendo os nossos entes queridos, né, mais próximos, que são os nossos pais, ou Deus, né, nos livre, mais um filho, um marido, uma esposa, pessoas que são muito íntimas da gente, ou quando a gente passa por situações financeiras, que a gente tem algo e a gente perde, ou que a gente nunca chegou a conquistar e almejamos conquistar. Perceba que a gente começa a dar mais valor à vida e às coisas, aos detalhes da vida, quando a gente passa por momentos difíceis, né? E nessa manhã de domingo, esse vídeo não vai subir agora de manhã, ele vai subir mais pro horáriozinho da noite. Eu vou fazer um teste aqui, tá, gente? Eu vou começar a colocar o Café com Jesus à noite, para ver se dá mais engajamento, mais alcance. Embora o nicho aqui do canal não seja sobre somente a palavra de Deus, eu não quero deixar de trazer aqui, pelo menos aos domingos, uma palavra de Deus para nossa meditação, para nossa reflexão. E por mais que alcance uma pessoa, por mais que o engajamento não seja tão grande, eu não estou fazendo isso para ganhar nada para mim, eu estou fazendo isso para o reino. E tudo que eu fizer para Deus ainda é pouco perto do que Ele tem feito por mim. Mas o que eu quero dizer aqui, né, com essa palavra para o nosso coração, que a gente não pode perder as esperanças. Que por mais que tudo esteja difícil, que por mais que tudo esteja complicado, que a gente não esteja entendendo às vezes as coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que ter a convicção de que nenhum dos planos de Deus para a nossa vida podem ser impedidos. Porque Ele é supremo, Ele é maior, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Então, nada daquilo que Ele planejou para a nossa vida, alguém ou alguma coisa pode impedir de acontecer. Amém? Tenha essa convicção com você. Que por mais que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mal algum vai dominar a situação, vai, sabe, controlar aquele momento. Não. Deus, ele está acima de tudo e de todos. E o controle está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Semana passada eu trouxe aqui o Salmo 121, que é um salmo que Davi escreveu para o Senhor, dizendo, né, que ali num determinado momento da vida dele, ele olhou para os montes e se perguntou: de onde virá o meu socorro? Eu entendi que Davi ele estava ali num conflito, em alguma situação muito difícil, a qual ele deveria ter olhado assim e falado assim: e agora, o que eu vou fazer? Aonde é a porta? Aonde é a saída? Aonde está a solução? E logo em seguida ele já logo respondeu, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí eu sei que a palavra de hoje, né, é que nenhum dos pensamentos do Senhor podem ser impedidos ao nosso respeito. E aí unificando essas duas passagens, né, ali do Salmo de Davi e aqui a expressão de Jó para com Deus, se resume em uma única palavra, né? Que Deus, ele é soberano e que não existe nada impossível para Deus. Para mim e para você, algo pode ser impossível. Aos nossos olhos pode estar muito longe e até inacessível. Mas para Deus nada é impossível. Deus, ele pode mudar a nossa situação em fração de segundos de minutos. Hoje a gente pode dormir de uma forma e amanhã acordar, né, em um outro ambiente, em uma outra atmosfera. Então nós precisamos trazer à nossa memória tudo que nos traz esperança, né? Precisamos nos basear em testemunhos dos nossos irmãos, de pessoas que passam pela nossa vida, que a gente conheceu, que a gente conhece, que a gente fez amizade, que a gente está fazendo amizade,
de algum ente querido, nós precisamos nos espelhar nessas pessoas que deixam rastros de bons testemunhos, né, para a nossa vida. E precisamos acreditar, ter fé. A Bíblia fala que ainda que tivermos tão pouquinha fé, tão pequenininha fé, mas que tenhamos, porque sem essa palavra tão pequenininha, é impossível agradar a Deus. Então, por mais que esteja, sabe, o mundo despencando na nossa cabeça, por mais que esteja faltando tudo, por mais que estejamos além de com dificuldades às vezes, né, num relacionamento, na vida sentimental, na vida financeira e ainda estamos passando por alguma adversidade na saúde, porque é assim, gente, a nossa vida é assim. É uma roda gigante. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está no meio, outra hora a gente está lá embaixo. E tem fases, gente, que acontece tudo de uma vez. Parece que está desmoronando tudo sobre as nossas cabeças. Mas que ainda assim que nós não venhamos perder nem a fé e nem a esperança. Que nós venhamos se apegar, mesmo que seja naquela pontinha de fé, mesmo que seja naquela gotinha tão pequenininha de fé, mas que a gente venha se apegar a Jesus. Que nós não venhamos somente nos aproximar de Deus através da adversidade, através da dor, sabe, através das perdas, que nós venhamos viver dia após dia na convicção, sabe, de que tem um Deus que cuida de tudo, que cuida dos mínimos detalhes para mim e para você, que está vendo tudo que a gente está precisando, que tem ciência de tudo que está acontecendo nas nossas vidas. E cada dia, gente, se apegar mais a Jesus, porque as coisas estão muito difíceis e elas vão piorar. A tendência é que piore, porque a palavra de Deus ela precisa se cumprir para que Jesus ele volte e venha buscar a sua igreja. É necessário que tudo que está escrito aqui, ó, venha se cumprir. E a gente percebe, se a gente começar, né, ouvir as notícias pela internet, eu não digo nem nas redes, né, de televisão, porque a gente sabe que a mídia, ela coloca aquilo que atrai pessoas para dar audiência. E aquilo que não atrai pessoas, que faz com que as pessoas fiquem com medo, eles omitem. E nós sabemos que hoje em dia tem muita gente com depressão, com crise de ansiedade, que não quer nem ficar vendo, né, os noticiários, que é para não ficar mal, não se sentir mal e evitar mesmo ficar vendo coisas ruins. Então eles querem mostrar coisas que dão audiência, mas eles deixam tudo muito superficial, não comunica a humanidade do que verdadeiramente está acontecendo. Mas se eu e você somos leitores da palavra de Deus, se eu e você frequentamos, né, algum lugar, alguma igreja que pregue a verdadeira palavra de Deus. E por mais que pregue, gente, na verdade, quem tem que buscar mesmo somos nós. A gente, até para ouvir a palavra de Deus, de alguém, vindo de algum altar ou de alguma pessoa, a gente precisa também ter isso aqui, ó, a meditação, a leitura, para que não venhamos ser enganados e nem confundidos. A Bíblia fala que nós erramos, andamos errante e pecamos porque a gente não conhece a palavra, né? Então, se Deus ele já deixou isso para nós aqui, é por quê? Porque muitas pessoas seriam enganadas, estão sendo enganadas pela pregação de um evangelho errante. Sabe assim, como assim errante? A pessoa prega aquilo que ela quer. Ela distorce a palavra de Deus, muitas vezes ao favor de si próprio. E aí ensina para as pessoas. E as pessoas, por não conhecer, por não ler, acaba acreditando naquela versão daquela pessoa que está pregando. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E a Bíblia, ela é o nosso manual. Seguindo a palavra de Deus não tem como errar. E aí, gente, o que acontece? Que eu estava falando das mídias, né? A mídia, ela não mostra pra gente a realidade atual muitas vezes. Eles mostram superficialmente. Mas aqui no livro de Apocalipse, nos dá, né, um norte, um rumo,
para que nós possamos saber que Jesus está próximo, ele disse: enviarei sinais. E os sinais são muitas coisas que já estão acontecendo. Guerra, peste, maremoto, destruição, tsunami. Tivemos aí a pandemia, que foi um sinal, um alerta para um despertar da terra, para que as pessoas venham, sabe, ter a convicção de que Jesus está voltando. Porque ele diz que quando estivesse perto, tais coisas que eu já mencionei iam acontecer, viriam acontecer. E tem muita gente que está dispersa ainda, sabe? E é isso, gente. Nós precisamos nos apegar ao Senhor, ter a convicção de que tudo, que por mais que esteja difícil, por mais que esteja assim insuportável, porque tem momentos nas nossas vidas que se torna insuportável. Quantas vezes, eu confesso aqui para vocês, eu dobrava os joelhos para orar e eu não conseguia. Era um choro de desespero, sabe? De olhar e não ver a saída para aquela tal situação. E ali eu pedia para o Espírito Santo de Deus interceder a minha oração ao meu Pai. Tem até um louvor da Cassiane que fala, né? Que o Espírito, ele é amigo, consolador, renovo, e que ele intercede a nossa oração ao Pai. E é verdade, gente, está na palavra. Jesus, quando ele voltou para a glória depois da crucificação e ressurreição, e ele voltou para a glória, ele disse: eu não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Então nós temos aqui o Consolador, que é o Espírito Santo, é o nosso melhor amigo, é aquele que interpreta a minha e a sua lágrima para Deus quando não existem palavras, quando a gente quer falar e a voz não sai, ela embarga. Existe um amigo, o Consolador, que colhe as nossas lágrimas e leva para Deus. Tive que dar uma pausa aqui porque tem horas que a gente é tomado, né? Por um sentimento assim que não cabe dentro de nós. Eu não sei se você já viveu isso com Deus, mas se você não viveu ainda, viva. Viva experiências com Deus. Dobre os seus joelhos, busque a presença de Deus, porque não existe nada melhor na vida do que provar, sentir a presença de Deus na nossa vida. Sabe, muitas vezes eu falo para Deus, quero compartilhar aqui uma intimidade com vocês, né? Minha com Deus. Eu falo assim para ele: Pai, eu queria tanto, mas tanto. Eu desejo tanto estar contigo, eu não vejo a hora de estar nos teus braços. Mas contrapartida, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, né, meu marido, e eu também não quero deixar eles. Mas, gente, é um desejo tão bom, é uma vontade tão gostosa, porque quando a gente se entrega para Deus de verdade, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo, se a gente pudesse, a gente deixava tudo e ficava só ali, sabe? No Santo dos Santos, naquele lugar de paz, naquele momento gostoso onde você tá ali falando com alguém que te compreende, que te abraça sem te julgar, sabe? Aquele momento que você sente aquela paz que excede todo o entendimento humano. É muito bom, gente. É muito gostoso. Mas deixa eu voltar aqui para a palavra, né? E eu quero deixar aqui também para vocês, no mesmo capítulo, gente, lá no versículo de número 10, diz assim, ó: Deus restaura a prosperidade de Jó. Então, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo que antes ele possuía. A Bíblia vai nos dizer
que Satanás ele estava a rodear pela terra, observando tudo e todos. E um dia ele chegou até Deus e disse, né, que Jó só era um servo fiel ao Senhor, porque Jó ele tinha tudo que ele queria. Jó ele tinha prosperidade financeira, ele tinha filhos, ele tinha casas, ele tinha bens, ele tinha cabeças, né, terras e mais terras, cabeças de animais, tá, gente? Então, é claro que Jó ia adorar a Deus. E aí Deus pegou e permitiu que o inimigo fosse até Jó e tirasse tudo que ele tinha. E Deus deixou bem claro para ele: você toca em tudo que ele tem, só na vida dele que você não toca. Então você percebe que até se você conhecer as escrituras e a passagem de Jó, até uma doença ele, né, colocou em Jó pela permissão de Deus. Mas ele não tirou o fôlego de vida de Jó porque Deus não permitiu. E Deus permitiu isso na vida de Jó para mostrar para o inimigo que Jó era adorador por excelência. Que independente do que Jó tinha ou deixasse de ter, Jó continuaria sendo um servo fiel a Deus. E o que eu entendo com isso? E eu quero dividir com você esse entendimento. Pode ser que para você Deus te dê outra direção, outro entendimento. Nós precisamos adorar a Deus em qualquer situação das nossas vidas. A gente não adora só quando a gente tem dinheiro na conta. A gente não adora só quando tem comida na mesa. A gente não adora só quando a gente tem saúde, quando a gente tem carro para nos levar e trazer de um determinado lugar. A gente não adora somente quando tudo está bom. O verdadeiro adorador, o adorador por excelência, aquele que ama a Deus de todo o coração, de todo o seu espírito, com toda a sua alma, ainda que a alma esteja abatida, ele está ali adorando a Deus. Porque adorar a Deus quando tudo está bom, quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas adorar a Deus quando o dia da morte bate na porta, quando o desemprego vem sobre as nossas vidas, quando você abre a sua geladeira e você não tem lá dentro nada, só água. Sabe, quando você quer comer algo e você não tem dinheiro para comprar aquilo, quando você quer uma roupa e você não pode comprar, quando o frio chega e você mal tem uma roupa de frio para vestir. Quem nunca passou por isso? Existem pessoas que não passam, né, gente? Por isso a gente sabe, pessoas que nascem em berço de ouro, enfim. Mas ela pode estar passando por outros tipos de dificuldade. Uma dificuldade interna, uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, uma enfermidade onde o dinheiro não pode curar, onde o médico não pode fazer nada. Mas quem dá a última palavra é Deus. Deus, ele é o médico dos médicos. Deus é o nosso provedor, é aquele que nos sustenta. Então nós precisamos adorar ao Senhor em todo tempo. Sermos verdadeiros adoradores, tanto na luta como na bonança. E lembre-se sempre, vamos trazer à nossa memória tudo que nos traz esperança. E tudo que não nos traz esperança, pensamentos ruins, pensamentos contrários, a gente repreende através da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ler e orar. Orar e buscar conhecimento. Porque quando nós somos bombardeados por pensamentos que o inimigo lança sobre as nossas vidas, nós venhamos ter alicerce, estrutura. Porque antigamente as pessoas que serviam a Cristo, né, que tinha Deus como o seu Deus, né, não adoravam os outros deuses, eram perseguidas e eram jogadas em covas de leões, assim como Daniel. Eram açoitados, né, com mortes cruéis, como vários exemplos que nós temos na Bíblia, como Paulo, Pedro, Estevão. Então, assim, são pessoas que foram mortas de formas cruéis
porque o inimigo, ele usava, né, gente, situações para dar cabo à vida, né, dos apóstolos, dos servos, dos que seguiam a Jesus, dos que seguiam a Deus. Só que hoje, a arma do inimigo para nos bombardear, bombardear aquelas pessoas que temem a Deus, os crentes, os servos, né, é o que? A mente. Então, muitas vezes, ele começa a inflamar a nossa mente, ele começa a enviar pensamentos terríveis. Se a gente deixar, a gente é tomado por essas coisas. Somos tomados por esses sentimentos, por esses pensamentos, né? Então, nós precisamos rebater com muita oração, com jejum e buscando na palavra de Deus. Então, essa foi a palavra de hoje. Eu espero muito que Deus tenha falado com você através dessa palavra. Não deixe de curtir o vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom e recomende para outras pessoas e que juntos possamos alcançar muita gente para Jesus, porque nós sabemos que de tudo que possamos ter na vida, bens materiais, dinheiro, tudo, gente, o mais importante é a presença de Deus. Então, que eu e você venhamos, né, atrair pessoas para Jesus, ajudar pessoas através da palavra de Jesus. Então, compartilha com quem você sabe que gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. Então, vamos juntos fazer o ID do Senhor. Amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!